bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Começamos essa edição falando de saúde. Mais um óbito por varíola dos macacos foi confirmado no Rio de Janeiro. O paciente é um morador de Mesquita que fica na Baixada Fluminense. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou o segundo óbito por varíola dos macacos no Rio de Janeiro. A vítima é um homem de 31 anos de Mesquita, na Baixada Fluminense. A primeira morte de uma pessoa de Campos tinha sido confirmada em agosto. O paciente estava internado no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, na capital fluminense. O homem apresentava baixa imunidade e comorbidades, que agravaram o quadro da doença. Ele foi internado em 31 de agosto no Instituto Nacional de Infectologia e transferido em 2 de setembro. Entre 31 de agosto e 13 de setembro, o paciente recebeu tratamento com medicamento experimental Tecovirimat e foi observada melhora parcial nas lesões. Mas no último sábado, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. A Secretaria de Saúde do Rio informou ainda que já foram confirmados mais de 1.060 casos de monkeypox no estado. Outros 384 casos suspeitos seguem em investigação. Termina hoje o prazo que impede a prisão por causa das eleições. A regra que não permite que o eleitor seja preso ou detido, salvo em flagrante, deixa de vigorar a partir das 5 da tarde. Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, a norma está em acordo com o Código Eleitoral, que determina que 5 dias antes, até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhuma autoridade pode prender ou deter qualquer eleitor. A exceção da regra é se for em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Em caso de prisão, o preso deve ser imediatamente conduzido à presença do juiz competente, que verifica a legalidade da detenção. No Distrito Federal, 5 pessoas foram presas por crimes eleitorais. Em um dos casos, uma mulher de 25 anos foi levada por policiais militares para a Superintendência da Polícia Federal, após tentar fotografar uma urna eletrônica no Recanto das Emas. Agora falamos do tempo. Moradores de pelo menos 5 cidades da região sul de Minas Gerais foram surpreendidos por uma forte chuva de granizo que caiu na tarde de ontem. Imagens publicadas nas redes sociais mostram casas e rodovias completamente cobertas por pedras de gelo. O que impressiona é que o cenário ficou completamente diferente, como se tivesse literalmente nevado. As cidades atingidas foram São Gonçalo do Sapucaí e Três Corações. Diversas residências foram destelhadas e muitos moradores tiveram perdas. A prefeitura dessas cidades decretou estado de calamidade pública e segue aí avaliando os prejuízos. Agora vamos para a previsão. A frente fria que provocou esse fenômeno raro em Minas Gerais deve continuar sobre os estados do Sudeste e parte do centro-oeste do país. Vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, aqui na capital paulista, amanheceu gelado e bastante nublado, como você vê aí na sua tela. Agora faz apenas 17 graus. De volta comigo? Vamos conferir a previsão para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, São Gonçalo do Sapucaí vai registrar hoje mais um dia de temporais. Existem alertas do INMET ativos para a cidade, que indicam chuvas com ventos de até 100 km por hora. Hoje a máxima na cidade não deve passar aí dos 22 graus. Em Vitória, capital do Espírito Santo, as temperaturas devem ficar elevadas, com máxima de 29 graus, uma diferença enorme, né? Mas há previsão de chuva a qualquer momento. E para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. A terça-feira começou instável por aqui e com garoa em alguns pontos. A previsão é de que o tempo siga encoberto durante o dia. A temperatura máxima não vai passar dos 21 graus. Mudando de assunto, o Prêmio Nobel de Física deste ano vai para 3 cientistas por descobertas sobre a mecânica quântica. Os cientistas fizeram estudos sobre um campo da física
que investiga o comportamento de partículas muito minúsculas, como átomos, elétrons e fótons. Os ganhadores são da França, Estados Unidos e Áustria, respectivamente. Eles dividirão o prêmio, que totaliza aí 10 milhões de coroas suecas, cerca de 5 milhões de reais. E antes de encerrar, temos um pouquinho de cultura. A residência do poeta Manoel de Barros, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, foi transformada em um polo cultural. E as memórias do escritor, a mobília e o local de trabalho foram preservados para que o público possa conhecer um pedacinho da vida do poeta. Vamos acompanhar. Foi nesta casa de tijolinho à vista, na rua Piratininga, que Manoel de Barros morou nas suas últimas décadas de vida. No hall de entrada, sobre a antiga máquina de escrever e cartas trocadas com o amigo jornalista Pedro Espíndola, estão fotos que retratam o cotidiano do poeta. A sala preserva a antiga mobília, quadros e manuscritos de Manoel de Barros, como a autobiografia escrita para o cineasta Joel Pizzini, autor do filme Caramujo Flor e curador do museu. Tenho essa gratidão com ele, de ele ter me exigido que eu fizesse um filme valorizando a linguagem, não a biografia, que eu também acho importante. A gente está aqui valorizando a biografia dele, mas o filme tinha uma pretensão mais artística, sabe, de tentar recriar a obra dele em imagens. No primeiro andar, uma sala imersiva remete a um fato histórico. Quando, em 1934, o poeta teve seu primeiro livro recolhido pela polícia, que o acusou de comunista. No cômodo ao lado ficava o escritório de Manoel de Barros, com sua vasta biblioteca, a escrivaninha, os óculos e outros objetos pessoais do poeta. Então esse é o lugar mais especial da casa. Mas é embaixo, no último cômodo, que a gente se sente íntimo de Manoel de Barros. Diante da cama de madeira, o guarda-roupa com algumas roupas, o relógio, um terço e um caderno com anotações à mão. Trechos de seus versos, fotos, enfim. E sem contar em 2 salas imersivas, né, que a pessoa vai ter o contato tanto com a voz como com as imagens do poeta. A Casa Quintal Manoel de Barros será aberta ao público em outubro. A visitação poderá ser agendada pela plataforma Simpla a partir do dia 28 de setembro. As visitas serão sempre em grupos pequenos e para a pessoa ter esse contato com o que era a visita ao poeta. E essa edição fica por aqui, mas olha, eu volto às 11 da manhã falando sobre uma medida que obriga as empresas de alimentos a colocarem um alerta de excesso de sódio, açúcar e gordura nas embalagens. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Ah, e tem ainda Eu Aqui Te Esperando. É daqui a pouquinho e claro que você não pode perder. Até mais!